Olá, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi do texto que lerei, que tem o título de Pelo que orar. Esse texto está no Manancial. E o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, não fui eu quem escreveu esse texto, foi o pastor Fábio Martins. Eu só vou dizer para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Então, vamos iniciar orando? Senhor Deus, pedimos que Tu nos abençoes, que fique conosco, que nos ensines, que nós possamos colocar em prática aquilo que estamos aprendendo hoje. Fica conosco, perdoa-nos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então o texto inicia pedindo que a gente leia Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 9 ao 12. E diz assim: Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo nos conhecimentos de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Amém? Então, o nosso texto chama-se Pelo que orar, e o irmão o pastor Fábio Martins escolheu o versículo 9, parte 1. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Então, ele começa o seu texto dizendo que os discípulos pediram para Jesus que ele os ensinasse a orar. Isso está lá em Lucas 11, logo no primeiro versículo. Então, o Jesus Cristo ensinou aos discípulos e ensinou a nós a oração do Pai Nosso, que a gente pode ler lá em Mateus 6, versículos de 9 ao 13. Bom, então ao se desdobrar o Novo Testamento, outros personagens vão ensinando a respeito da oração. Então, no início da carta da igreja de Colossos, Paulo também ensina a gente a orar. Então, ele fala que a gente tem que orar pela compreensão espiritual. Ele pede que os colossenses transbordem em pelo menos 3 áreas. A primeira delas é a vontade de Deus, a segunda, a sabedoria de Deus, e a terceira, o entendimento espiritual. Então, a primeira, que é a vontade de Deus, o apóstolo Paulo diz que a gente tem que conhecer por sua palavra, que a gente tem que conhecer o que Deus está dizendo para nós. Então, que a gente tem que realmente aplicar tempo em conhecer a palavra de Deus, para que possamos saber qual o caminho que devemos andar, como devemos nos orientar. Então, a primeira coisa que é importante é que a gente transborde na vontade de Deus. A segunda coisa é a sabedoria de Deus. Então, a gente tem que usar adequadamente a sabedoria de Deus. À medida que lemos a sua palavra, que sabemos a sua vontade, nós temos que aplicar esta palavra à nossa vida e cumprir aquilo que nós temos lido, né? Porque Deus nos esclarece, nos torna sábios em relação àquilo que é a sua vontade. E por último, o apóstolo Paulo diz que a gente tem que ter entendimento espiritual. Para quê? Para que a gente possa viver para a glória de Deus. Porque quando a gente é ignorante espiritualmente, a gente não sabe para onde quer ir. E quando a gente não sabe para onde quer ir, qualquer direção serve. Então, nós temos que ter discernimento para saber qual é o caminho que Deus está nos apontando e segui-lo da melhor maneira. Então, a gente também tem que orar para termos uma conduta digna, uma conduta que agrade ao Senhor, viver de modo digno.
E esse modo de vida é uma vida comum, é natural para aqueles que vivem na dependência do poder de Deus, pela posição dos cristãos em Cristo. Então, o resultado natural de uma vida vivida pelo poder de Deus na dependência dele, pela posição dos cristãos em Cristo. E por último, a gente deve orar por capacidade interior, que está no versículo 11. O apóstolo Paulo usa 3 palavras: fortalecidos, poder e força. Então, esse poder que ressuscitou Cristo, que Jesus Cristo tinha morrido e ressuscitou dos mortos, é para nós, um homem interior, a glória de Deus. Então, não é para nossa glória, não é para que a gente possa se vangloriar. Então, o poder de Deus é para a glória de Deus. Mas como que esse poder de Deus vai se manifestar na nossa vida? Através da perseverança e da paciência. A gente não pode desistir das coisas e nem estar ansioso a respeito de nada. Nós temos que confiar plenamente no Senhor. Então, Paulo termina a oração como começou, com gratidão. Então, a gratidão vai servir que a gente possa ter mais, possa se lembrar muito mais daqueles que sofrem, aqueles que estão passando por dificuldades, assim como Paulo se lembrou dos miseráveis, né? Então, eles eram miseráveis, mas eram ricos espiritualmente. Então, nós temos também que nos lembrar das pessoas, temos que ser solidários, generosos, porque Jesus Cristo se agrada disso. E quando o texto fala pelo que orar, eu fiquei pensando nas muitas aplicações, né? Porque às vezes a gente terceiriza a oração, né? A gente não quer aplicar tempo, indo para o quarto secreto, dobrando os joelhos, ou aplicar tempo lá, horas, minutos, ou sei lá quanto tempo deseja para falar com o Pai, mas fica mais fácil a gente terceirizar a oração. Então fica mais fácil para mim falar assim: olha, irmã, ora aí pelo meu caso, eu tô com um problema X. Irmã, ora por mim. Pastor, ora por mim. Enfim, eu coloco todo mundo para orar pelo meu problema, mas eu mesmo não oro. Então isso também é uma coisa que não é bacana. Então a gente tem que saber pelo que orar e tem que saber que quando a gente pede para alguém orar, ele deve estar unindo a sua oração à nossa oração. Outras vezes eu acho que o Espírito Santo toca a gente a respeito de por quem ou pelo que orar. Né? Muitas vezes eu nem estava lembrando de uma determinada pessoa e não sei porque aquela pessoa me veio à mente e me deu vontade de orar por ela. E eu creio firmemente que isso aí é o Espírito Santo, né? Que nos lembra, já que ele é o nosso intercessor, já que ele que está conosco em todos os momentos, nos mostrando, né, os nossos pecados, falando da justiça, do juízo de Deus. Então, muitas vezes ele nos mostra que nós devemos orar por determinado motivo. Então, eu quero contar para os irmãos a história de um missionário que ele foi servir na África, num hospital lá, um pequeno hospital na África. E quem sustentava esse missionário era a igreja de Michigan, nos Estados Unidos. E ele conta, numa das passagens que ele teve pela sua igreja, né? Ele contou que ele trabalhava nesse hospital e que ele era muito distante de todas as coisas. E tinha que atravessar a selva para chegar num lugar civilizado para poder comprar víveres, alimentos, algumas coisas assim. Então ele geralmente fazia essa viagem a cada semana. Então ele pegava a sua bicicleta e ia até determinado ponto. E depois demorava 2 dias para ele chegar na cidade. E chegava a um determinado ponto, ele acampava ali e dormia aquela noite lá, e no outro dia ele seguia a pé até a cidade. Então esse missionário, quando ele estava então compartilhando com os irmãos da igreja dele lá nos Estados Unidos, ele estava contando que numa dessas idas à civilização, à cidade, ele encontrou 2 homens brigando gravemente. E um deles foi muito ferido e o outro fugiu.
E ele, como trabalhava no hospital e ele conhecia alguma coisa sobre cuidar de doentes, ele curou, ele limpou a ferida daquele moço, tratou dele, enquanto tratava dele, falava do amor de Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo tinha vindo ao mundo para viver, morrer e ressuscitou para salvá-lo. E ele estava falando do amor de Deus enquanto cuidava das feridas daquele homem. E aí, ok, o homem foi embora, ele foi para a cidade, fez a sua compra. E dali passado um mês, mais ou menos, ele teve que retornar a essa cidade, fazer esse mesmo trajeto, né? 2 dias de viagem, acampando no meio da mata, num determinado caminho, momento do caminho. E ele encontrou lá na cidade este rapaz que ele havia cuidado dos ferimentos. E aí esse rapaz disse para ele: olha, eu naquela ocasião não pude agradecer porque eu estava muito ferido, mas eu quero dizer para o senhor que eu agradeço muito por ter cuidado de mim. E quero pedir perdão antecipadamente porque eu intentei o mal contra o senhor. Aí o missionário falou: em que momento? Ele falou: eu e os meus amigos, nós sabemos que o senhor traz dinheiro aí na sua bolsa e que o senhor compra as coisas para levar de volta. Então nós pensamos assim: ele vai dormir à noite, nós vamos abordá-lo, podemos matá-lo, ficar com a bicicleta dele, a barraca e o dinheiro que ele traz para comprar as coisas. Porque a gente já sabia qual era o seu jeito de agir, seu modus operandi, como é que ia ser. E nós combinamos tudo e realmente iríamos matá-lo. Só que quando nós chegamos para assaltá-lo, haviam 26 homens armados ali, 26 soldados. E nós ficamos intimidados e voltamos para trás. Aí o missionário disse: 26 homens? Não, eu não ando com soldados e eu não ando armado. Ele falou assim: haviam 26 homens que nós contamos, que estava eu e mais 5 rapazes comigo. E a nossa intenção era roubar, e só não roubamos porque realmente o senhor estava acompanhado de 26 homens. Então, esse missionário, contando isso para a igreja, estava dizendo que não entendia, né? Mas é que ele sabia que certamente o senhor havia protegido a ele, né? E nesse momento, na hora em que ele estava fazendo essa pregação, um homem lá na igreja levantou a mão e falou: missionário, eu posso interrompê-lo? O missionário: pois não. Ele falou: quando foi que isso aconteceu? O senhor se lembra mais ou menos a data? Ele falou: olha, exatamente o dia, assim, eu não me lembro. Mas foi mais ou menos no mês tal. O mês tal eu tenho certeza que foi. Aí este homem falou: eu gostaria de dar um testemunho, ainda que eu esteja interrompendo a sua pregação. Então eu vou falar pro irmão. Mais ou menos nessa data, eu creio que foi neste mesmo dia, eu estava saindo para jogar golfe. E na hora que eu peguei todas as coisas para jogar golfe, eu senti no meu coração uma necessidade urgente de orar pelo Senhor. Aí eu pensei: nossa, mas por que isso? Mas eu senti no meu coração que eu tinha que parar tudo e orar pelo Senhor. E conclamar outras pessoas a orar também. Aí o que eu fiz? Eu peguei o meu telefone e fui vendo a lista dos irmãos que eram mais chegados a mim. E eu selecionei 25 homens para orar pelo Senhor naquele momento. Então eu quero compartilhar com o irmão que realmente nesta data 26 homens oravam pelo Senhor naquele mesmo momento. E aquele missionário ficou pasmo, né? Ele nunca havia duvidado do poder de Deus, mas naquela hora então ficou muito evidente, né, que o Senhor o tinha guardado. E realmente aqueles 26 homens que estavam orando por ele, pelo seu trabalho, por aquilo que ele estava fazendo ali na África, mandaram 26 anjos para guardá-lo. Então, irmãs, eu quero terminar o manancial dizendo que a gente muitas vezes não sabe pelo que a gente deve orar, né?
exceto, é lógico, por esses motivos aqui elencados que o apóstolo Paulo coloca na carta aos Colossenses, e outros tantos homens de Deus nos incitam a orar, né? E só relembrando que a gente deve transbordar da vontade de Deus, da sabedoria de Deus, entendimento espiritual, mas muitas vezes, quando a gente não sabe pelo que orar, o Espírito Santo nos mostra. Amém? Então, nosso manancial termina dizendo assim, que em comunhão com o Senhor, sempre oraremos de maneira bíblica e eficaz. Termino aqui, deixando meu abraço fraternal, o abraço tradicional de ursa, e termino com a palavra-chave, né? Saudades.